Você provavelmente já ouviu a história de Daniel na Cova dos Leões. É uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia, ensinada em escolas dominicais ao redor do mundo. A história de um homem fiel que foi jogado em uma cova cheia de leões famintos, mas que sobreviveu milagrosamente porque Deus enviou um anjo para fechar a boca dos animais. Mas e se eu te dissesse que existe algo muito mais profundo nessa história? Algo que a maioria das pessoas nunca percebeu? Uma mensagem oculta sobre os últimos tempos que Daniel trouxe consigo quando saiu daquela cova? Hoje vamos explorar juntos os detalhes fascinantes dessa história bíblica e descobrir uma perspectiva completamente nova sobre um dos eventos mais dramáticos do Antigo Testamento. A história que todos conhecem primeiro, vamos relembrar rapidamente a história que você provavelmente já conhece. Daniel era um homem extraordinário. Ele havia sido levado cativo de Jerusalém para a Babilônia ainda jovem, mas sua inteligência e sabedoria o destacaram entre todos os outros. Ele interpretou sonhos, revelou mistérios e serviu fielmente a vários reis. Quando o rei Dario assumiu o reino, Daniel já era um homem mais velho, mas sua competência era tão evidente que o rei planejava colocá-lo como administrador principal sobre todo o império. Isso, naturalmente, causou inveja e ciúmes entre os outros líderes do governo. Esses homens começaram a procurar alguma falha em Daniel, algo que pudessem usar contra ele. Mas não encontraram nada. Ele era íntegro em tudo. Então, perceberam que a única forma de prejudicá-lo seria através de sua fé. Eles convenceram o rei Dario a assinar um decreto. Por 30 dias, ninguém poderia fazer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. Daniel, ao saber do decreto, fez exatamente o que sempre fazia. Ele foi para casa, abriu as janelas que davam para Jerusalém e orou 3 vezes ao dia, como era seu costume. Ele não se escondeu, não mudou sua rotina, simplesmente continuou sendo fiel a Deus. Os conspiradores, é claro, estavam esperando exatamente por isso. Eles encontraram Daniel orando e imediatamente foram contar ao rei. Dario ficou angustiado, pois gostava muito de Daniel, mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Com grande pesar, o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes de selar a cova, o rei disse algo notável a Daniel: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Mesmo sendo um rei pagão, Dario reconhecia a fé inabalável de Daniel. A noite foi longa para o rei Dario. Ele não conseguiu comer nem dormir. Na primeira luz da manhã, correu até a cova e gritou com voz angustiada: "Daniel, servo do Deus vivo. Acaso, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões?" E então veio a resposta que mudou tudo: "Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum." Daniel foi retirado da cova sem nenhum ferimento. O rei ficou tão feliz que ordenou que os homens que haviam acusado Daniel fossem lançados na mesma cova, e os leões os despedaçaram antes mesmo que chegassem ao fundo. Essa é a história que todos conhecem. Mas agora vem a parte que a maioria das pessoas perde completamente. O que aconteceu depois da cova? A maioria das pessoas pensa que a história de Daniel termina com ele sendo resgatado da cova dos leões. Mas não termina. Na verdade, alguns dos capítulos mais importantes do livro de Daniel vêm depois desse evento dramático. Veja, a cova dos leões é descrita em Daniel capítulo 6. Mas o livro de Daniel tem 12 capítulos. Então, o que acontece nos capítulos 7 a 12? É aí que as coisas ficam realmente interessantes. Depois de sua experiência na cova dos leões, Daniel recebeu uma série de visões proféticas extraordinárias sobre o futuro. Essas visões não eram sobre o futuro imediato de Daniel, mas sobre eventos que se estenderiam por séculos e milênios à frente. Daniel viu a ascensão e queda de impérios. Ele viu conflitos entre nações. Ele recebeu revelações sobre um período chamado de Tempo do Fim, e sobre eventos que mudariam o curso da história humana. E aqui está o detalhe fascinante que quase ninguém percebe:
Existe uma conexão profunda entre a experiência de Daniel na cova dos leões e as revelações proféticas que ele recebeu depois. A conexão oculta. Para entender essa conexão, precisamos olhar mais de perto para o que realmente aconteceu naquela cova. Daniel foi jogado em uma cova selada. Ele estava cercado por predadores famintos, projetados para matá-lo. Humanamente falando, não havia esperança de sobrevivência. Era uma sentença de morte certa. Mas algo sobrenatural aconteceu. Um anjo de Deus desceu e fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite inteira em um lugar de morte certa, mas foi preservado de forma miraculosa. Quando a pedra foi removida na manhã seguinte, ele saiu vivo, sem um único arranhão. Agora, preste atenção nisso. Daniel experimentou pessoalmente uma situação impossível da qual apenas a intervenção divina poderia salvá-lo. Ele esteve em um lugar de morte e saiu vivo. Ele testemunhou em primeira mão que Deus pode preservar seu povo mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. E é exatamente essa experiência pessoal que o preparou para receber e compreender as visões sobre o tempo do fim. As visões proféticas. Nas visões que Daniel recebeu após a cova dos leões, ele viu períodos de grande tribulação para o povo de Deus. Ele viu poderes opressivos que tentariam destruir a fé. Ele viu tempos de angústia sem precedentes. Mas em cada uma dessas visões, há uma promessa constante. Assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, ele livrará seu povo nos tempos finais. Vamos examinar algumas dessas visões. Em Daniel capítulo 7, ele vê 4 grandes animais saindo do mar, representando 4 reinos que dominariam o mundo. O quarto animal era especialmente terrível, diferente de todos os outros, com dentes de ferro que devoravam e despedaçavam. Deste animal surgiu um chifre pequeno que falava palavras arrogantes e fazia guerra contra os santos. Mas então Daniel vê algo maravilhoso. O ancião de dias toma seu lugar no trono, os livros são abertos, e o domínio dos reinos opressores é tirado. O reino é dado aos santos do Altíssimo, e eles o possuirão para sempre. Em Daniel capítulo 8, ele tem outra visão sobre conflitos entre reinos, e novamente vê um poder que se levanta contra o povo de Deus. Mas no final, este poder é quebrado, sem esforço de mãos humanas, ou seja, por intervenção divina. Em Daniel capítulo 9, ele recebe a famosa profecia das 70 semanas, que fala sobre a vinda do Messias e eventos futuros relacionados à redenção. E em Daniel capítulos 10 a 12, ele recebe a visão mais detalhada de todas sobre o tempo do fim. Essa visão é tão intensa que Daniel fica fisicamente debilitado por dias. Ela descreve conflitos, tribulações e um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações. Mas no meio de toda essa descrição de dificuldades, há uma promessa poderosa em Daniel 12:1. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A mensagem que Daniel trouxe da cova. Agora você consegue ver a conexão? Daniel não foi apenas salvo da cova dos leões para que tivéssemos uma história edificante sobre fé e coragem. Sua experiência na cova foi uma preparação e uma ilustração viva da mensagem que ele transmitiria sobre o fim dos tempos. A mensagem é esta: assim como Deus fechou a boca dos leões e preservou Daniel em uma situação impossível, ele preservará seu povo fiel durante os tempos mais difíceis da história humana. A cova dos leões era um microcosmo do que aconteceria em escala maior no futuro. Era uma demonstração física e visível de uma verdade espiritual profunda. Deus tem poder para proteger seu povo mesmo quando cercados por inimigos que buscam sua destruição. Pense nisso. Por que Daniel precisava passar por aquela experiência terrível na cova? Ele já era um homem de fé comprovada. Ele já havia interpretado sonhos, visto visões, servido fielmente por décadas. Mas aquela noite na cova dos leões deu a ele algo que nenhuma outra experiência poderia dar: um testemunho pessoal e visceral do poder preservador de Deus em face da morte certa. E foi exatamente esse testemunho pessoal que validou as mensagens proféticas que ele posteriormente receberia e transmitiria. Lições práticas para nossos dias. Então, o que isso significa para nós hoje? Como essa compreensão mais profunda da história de Daniel se aplica à nossa vida?
Primeiro, nos lembra que Deus frequentemente permite que passemos por provações não apenas para nosso próprio benefício, mas para nos preparar para algo maior. A cova dos leões de Daniel não foi apenas sobre a fé dele naquele momento, mas sobre equipá-lo para a missão profética que ainda estava por vir. Você pode estar passando por sua própria cova de leões, agora mesmo. Pode ser uma situação no trabalho, um relacionamento difícil, uma doença, uma crise financeira. Parece impossível. Parece que você está cercado por predadores prontos para devorar tudo pelo qual você trabalhou. Mas e se essa experiência está preparando você para algo maior? E se Deus está permitindo essa provação não apenas para fortalecer sua fé agora, mas para equipá-lo para influenciar outras pessoas no futuro? Daniel não sabia, enquanto estava naquela cova escura cercado por leões, que sua experiência se tornaria uma ilustração profética que encorajaria milhões de pessoas por milhares de anos. Ele simplesmente confiou em Deus no momento presente. Segundo, a história nos lembra que a fidelidade tem um custo, mas também tem uma recompensa. Daniel poderia ter evitado a cova dos leões completamente. Tudo o que ele precisava fazer era parar de orar, ou pelo menos orar secretamente por 30 dias. Ninguém o teria culpado por isso. Mas Daniel entendeu algo fundamental. A fidelidade a Deus não é algo que você liga e desliga conforme as circunstâncias. Não é uma roupa que você veste quando é conveniente e tira quando é perigoso. É uma identidade, um modo de vida. E essa fidelidade inabalável não apenas o salvou naquela noite específica, mas o qualificou para receber revelações que impactariam toda a história humana subsequente. Terceiro, a história nos ensina sobre a natureza da proteção divina. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova. Ele não mudou o coração do rei antes que o decreto fosse assinado. Ele não fez com que os conspiradores mudassem de ideia. Em vez disso, Deus deixou que Daniel entrasse plenamente na situação perigosa e então o protegeu sobrenaturalmente no meio dela. Isso é importante porque muitas pessoas têm uma expectativa equivocada sobre como Deus nos protege. Elas acham que Deus deveria nos livrar de todas as dificuldades, impedir que qualquer problema nos alcance. Mas a história de Daniel mostra um padrão diferente. Deus frequentemente nos protege não removendo a provação, mas nos capacitando a passar por ela. Daniel teve que entrar naquela cova. Teve que ouvir os leões rugindo. Teve que passar a noite toda lá. Mas em cada momento, Deus estava com ele, e nenhum mal lhe aconteceu. O simbolismo profético mais profundo. Agora vamos um pouco mais fundo no simbolismo profético. Na profecia bíblica, leões frequentemente representam reinos ou poderes opressivos. Em 1 Pedro 5 versículo 8, o próprio inimigo espiritual é descrito como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A cova dos leões, então, representa mais do que apenas um fosso literal com animais perigosos. Ela simboliza qualquer situação onde o povo de Deus é cercado por forças hostis que buscam sua destruição. E a pedra que selou a entrada da cova? Na cultura daquela época, uma pedra selando uma cova ou túmulo era um símbolo de finalidade, de morte, de situações sem saída. Mas Deus removeu a pedra. Ele abriu o que estava selado. Ele trouxe vida de um lugar de morte. Isso lhe lembra algo? Deveria. Séculos depois de Daniel, outro servo de Deus seria colocado em um túmulo selado com uma pedra. E na manhã de ressurreição, Deus removeria aquela pedra e traria vida de um lugar de morte. A experiência de Daniel na cova dos leões era, de certa forma, um prenúncio da ressurreição de Cristo. Ambas demonstram a mesma verdade fundamental. Deus tem poder sobre a morte e pode trazer vida mesmo das situações mais desesperadoras. E isso nos leva de volta às visões proféticas de Daniel sobre o tempo do fim. Uma das promessas mais notáveis que ele recebeu está em Daniel 12 versículo 2 a 3. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel, que experimentou pessoalmente ser preservado em um lugar de morte, recebeu a revelação de que essa preservação não é apenas para esta vida, mas se estende para a eternidade. A mesma mão que fechou a boca dos leões pode ressuscitar os mortos.
A fidelidade de Daniel como modelo. Outro aspecto frequentemente negligenciado da história é como a fidelidade de Daniel influenciou outros. Quando Daniel saiu vivo da cova dos leões, o rei Dario não apenas ficou feliz. Ele ficou tão impactado que emitiu um decreto para todo o seu reino. Da minha parte, é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Um rei pagão estava agora proclamando o poder do Deus verdadeiro para todo o seu império. E tudo porque Daniel foi fiel. Isso nos mostra que nossa fidelidade pessoal a Deus, mesmo quando nos custa caro, pode ter um impacto que vai muito além de nós mesmos. Nunca sabemos quantas pessoas estão observando nossa resposta às dificuldades, quantas vidas podem ser tocadas por nosso testemunho de fé. Daniel não pregou para o rei Dario. Ele não tentou convertê-lo. Ele simplesmente viveu sua fé de forma consistente e deixou que Deus fizesse o resto. E o resultado foi que um dos homens mais poderosos da terra se tornou um proclamador do Deus verdadeiro. As profecias de Daniel e nosso tempo. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que vivemos em tempos que se aproximam do cumprimento final das profecias de Daniel. Não vamos entrar em debate sobre cronologias específicas ou interpretações detalhadas, pois isso pode variar entre diferentes tradições cristãs. Mas o que é universalmente aceito é que as visões de Daniel descrevem princípios e padrões que se repetem ao longo da história, poderes opressivos que se levantam contra o povo de Deus, períodos de tribulação e teste, mas sempre com a promessa da preservação e vitória final divina. A mensagem que Daniel trouxe da cova dos leões permanece relevante. Não importa quão impossível pareça a situação, não importa quão cercados nos sintamos por forças hostis, Deus tem poder para preservar seu povo fiel. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades. Daniel enfrentou a cova dos leões. Mas significa que nenhuma dessas dificuldades está fora do controle ou cuidado de Deus. Aplicações práticas para nossa vida espiritual. Então, como podemos aplicar essas verdades profundas em nossa vida diária? Primeiro, desenvolva uma vida de oração consistente como Daniel tinha. Note que o texto diz que Daniel orava, como era seu costume. Não era algo que ele fazia apenas quando estava com problemas. Era um padrão de vida estabelecido. Quando a crise veio, Daniel não precisou começar a desenvolver uma vida de oração. Ele já tinha uma. Sua comunhão com Deus estava tão estabelecida que nem a ameaça de morte poderia interrompê-la. Segundo, entenda que a fidelidade a Deus às vezes nos colocará em conflito com a cultura ao nosso redor. Daniel viveu em uma cultura pagã que não compartilhava seus valores. Mas ele não comprometeu sua fé para se adequar. Isso não significa que devemos ser confrontadores ou arrogantes. Daniel era respeitoso com as autoridades e servia fielmente em sua posição secular. Mas quando havia conflito entre as leis humanas e a lealdade a Deus, sua escolha estava clara. Terceiro, confie no tempo e nos métodos de Deus. Daniel não tentou forçar sua libertação. Ele não manipulou a situação. Ele simplesmente confiou que Deus estava no controle, mesmo quando passou aquela longa noite escura na cova. Deus frequentemente trabalha de maneiras e em tempos que não esperamos. Nossa tarefa não é ditar para Deus como e quando ele deve agir, mas confiar que ele agirá de acordo com sua sabedoria e amor perfeitos. Quarto, veja suas provações como preparação para um propósito maior. A cova dos leões de Daniel não foi apenas sobre aquela noite específica. Foi preparação para a missão profética que ainda estava por vir. Suas dificuldades atuais podem estar preparando você para influenciar pessoas que você ainda não conheceu, para testemunhar em lugares onde ainda não esteve, para ter um impacto que você ainda não pode imaginar. A mensagem final de Daniel. No final do livro de Daniel, depois de todas as visões apocalípticas, depois de todas as revelações sobre impérios que subiriam e cairiam, depois de todas as profecias sobre tribulações e libertações, Daniel recebe uma instrução final do anjo que lhe apareceu. Em Daniel 12 versículo 13, o anjo diz: Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança.
É uma mensagem notavelmente simples depois de todas as visões complexas. Essencialmente, Daniel, continue sendo fiel. Continue seguindo seu caminho. Continue confiando em Deus. E no final, você receberá sua recompensa. Essa é a mesma mensagem que Daniel viveu naquela noite na cova dos leões. Continue confiando. Continue sendo fiel. Não importa quão escura seja a noite, não importa quão impossível pareça a situação, continue firme. E essa é a mesma mensagem que ele transmitiu através de suas profecias para todos nós que vivemos milhares de anos depois. Continue fiel. As provações virão. Haverá tempos difíceis. Mas Deus é capaz de preservar seu povo, assim como ele preservou Daniel. Conclusão. A mensagem eterna então. Qual é a mensagem sobre o fim que Daniel trouxe da cova dos leões e que quase ninguém percebeu? É esta: a mesma fidelidade de Deus que preservou um homem em uma cova de leões há mais de 2000 anos preservará seu povo fiel até o fim dos tempos. O que Deus fez por Daniel em pequena escala, ele fará por todos os seus servos fiéis em grande escala. A cova dos leões não era apenas uma história sobre um homem e alguns animais. Era uma demonstração física de uma verdade espiritual eterna. Era uma profecia viva que validava todas as profecias escritas que Daniel posteriormente receberia. Quando você lê as visões apocalípticas de Daniel sobre tribulações futuras, lembre-se, o homem que escreveu essas visões passou uma noite inteira em uma cova de leões e saiu ileso. Ele sabia pessoalmente que Deus pode preservar seu povo mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. E essa é a mensagem de esperança que ecoa através dos séculos até nós hoje. Não importa o que enfrentemos, não importa quão difíceis sejam os tempos, servimos ao mesmo Deus que fechou a boca dos leões. Ele é capaz, ele é fiel, e ele nunca abandona os seus. A história de Daniel na cova dos leões é mais do que uma lição sobre coragem ou fé. É uma profecia viva sobre a preservação divina do povo de Deus através de todas as eras até o fim dos tempos. Da próxima vez que você ler ou ouvir a história de Daniel na cova dos leões, lembre-se, há uma mensagem mais profunda ali. Uma mensagem sobre o fim que quase ninguém percebeu. Uma mensagem de esperança, preservação e vitória final que é tão relevante hoje quanto era há mais de 2 milênios. Daniel entrou na cova como um homem de fé, mas ele saiu com uma mensagem para as eras: Deus é fiel, Deus é poderoso, e Deus preservará seu povo até o fim. Essa é a verdadeira mensagem que poucos perceberam. E agora você a conhece.